alguns exercícios aí que eu resolvi. Resolvi esse aqui também, que é de indução, né? Esse aqui foi o efeito, acabei de fazer aqui o efeito terra, né? E esse aqui eu também resolvi, né? Que eu falei que esse exercício ele cai demais, ele vai cair falando de força, ele vai cair falando de campo gravitacional e vai falar e vai cair no próximo capítulo falando sobre potencial elétrico, que é um tipo tá relacionado com energia, né? A gente vai chegar lá. Então eu falei que esse exercício eles adoram, ele cai demais, tá certo? E esse aqui também, cheguei a explicar também, não cheguei? Cheguei a explicar também. Esse aqui também resolvi, não resolvi? Ele queria saber na onde que seria colocada uma terceira carga e o equilíbrio de forma que ela ficasse, né, em equilíbrio, né, ficasse permanecesse parada, né, fosse abandonada e ficasse parada. Então foi esse daqui que nós resolvemos. Não podia ser que no meio nunca, né? Aí nós resolvemos esse daí, beleza? Esse aqui eu tenho minhas dúvidas e quase certeza absoluta que não resolvi. Então tá aí. Então tem que resolver, gente, qualquer coisa é só falar, Carlos, vamos mudar, que assim tá fácil, tá difícil, vamos resolver mais exercício, tá certo? Porque senão fica complicado. Eu vou pegar mais, vai pedir para fazer mais, passar mais uns roteirozinhos de experimento, coisas simples, tá? Mais demonstrações, tá? Passar o balão de aniversário no cabelo aí, ou numa flanela, numa blusa, atrair um filete de água. Vou propor mais algumas observaçõezinhas experimentais, beleza? Bem, vamos lá então, né? Uma carga pontiforme que é a física experimental, né? Tá ficando para trás. O laboratório de física tá ficando para trás, beleza? Uma carga pontiforme, porque vocês já estão fazendo também roteiro, né, cara? Aí fica complicado acumular mais coisa para vocês aí. Então, uma carga pontiforme quezão, fixa no ar. Então, alguém colocou uma carga aqui, né? Uma cargazinha, uma esfera A com uma cargazinha Q. Produz um campo elétrico vai gerar um campo elétrico em volta dela toda aqui, né? O gráfico a seguir representa a intensidade desse campo em função da distância. Então, em função da distância, você tem. Na verdade, você tem esse ponto aqui só, né? Nossa, que gráficozão, né? Aí quando você vai ver, tem só esse ponto aqui, ó. Você não tem nem outra escolha, né? Só tem esse ponto aqui para analisar, tá? Determine o módulo da carga que gerou esse campo, que ele vai gerar um campo aqui fora, sei lá. Se ela, como ele não falou sinal, digamos que esse campo fosse, que essa carga fosse positiva, faria um campo aqui em volta dela. Ó, linhas, elas podem deformar. Elas saem em todas as direções aqui. Elas só deformam se tiver alguém, alguma outra carga próxima aqui, tá certo? Então tá aí. Então as linhas de força, elas saem daqui, ó, tá? Como se isso aqui fosse linhas. São várias, né? Representei algumas só, linhas, tá certo? Linhas de força. Não é força não, tá? Levou esse nome. Campo, qualquer lugar que você quiser desenhar o campo, que é uma setinha, um vetor, com uma carga, eu estou considerando ela positiva, vai ser um campo saindo. Por quê? Porque nós quisemos assim, né? Foi convencionado que fosse assim. Poderia ter sido convencionado o contrário, tá? Mas tinha que ser convencionado de alguma maneira, né? Então, o campo, em qualquer lugar que você for aqui, ele acompanha a orientação das linhas, tá? Ele acompanha as orientações das linhas. Se e somente se você colocar alguma carga aqui perto que vai sofrer ação de força, tá? E um campinho aqui longe tem, bem pequeno, mas tem. Você está afastando do campo, né? E um campozinho lá perto tem. Lá perto é o maior de todos, né? Você está encostado na superfície, então tem campo em volta da carga toda aí saindo dela, tá? Beleza. Ótimo. Tá? Esse é o campo gerado por uma carga. Eu quero determinar a carga, né, que gerou esse campo aí, ó. E depois eu quero que calcule a intensidade do campo elétrico em um ponto específico
que é 0,3 metros de distância da carga. Por aqui assim, né? Por aqui, ó. Alguma coisa por aqui. Aí eu vou achar algum outro valor aqui de para 0,3. Eu vou achar algum campo aqui, ó. Certo? Então tá aqui, ó. Que é um segundo ponto. Primeiro eu vou pegar o A, depois eu calculo o B aqui. Então, mãos à obra. Fórmula que fala sobre o campo gerado por uma única carga é esse aqui, ó. Depende do meio, depende da carga que gerou, lógico, e depende da distância. Opa, difícil sair aqui, né? E depende da distância, beleza? O K é uma constante, você não tem obrigação de saber. Ela tem obrigação de vir na sua prova, que é 9 vezes 10 a 9. Ela fala da fórmula, né? Tem que vir que ela fala da força, né? É Newton vezes metro ao quadrado, que é distância ao quadrado, né? Dividido por carga ao quadrado. Porque lá na fórmula de força tem a carga duas vezes. No campo tem uma só, tá? Então isso aqui é o que eu chamo de campo. Certo? Campo elétrico. Então tá aí. Eu só tenho um dado, né? Então eu vou substituir o dado aqui, ó. Ele está falando que o campo é 7,2, então coloca lá no campo 7,2 vezes 10 a 6. Constante, já estou substituindo na fórmula aqui, ó. 9 vezes 10 a 9. Vezes o que? Carga, que é o que eu estou querendo descobrir. Dividido pela distância. Qual que é a distância? Ah, a única que tem no gráfico, 0,2. Só que é 0,2 ao quadrado, tá? Não pode esquecer, não. Ou põe esse 0,2 em potência de 10, né? Se achar melhor. Beleza? Então, vai ficar aqui. Vamos multiplicar cruzado tudo aqui? Então, vai ficar 9 vezes 10 a 9. Nem tudo eu multipliquei cruzado, né? Aqui eu deixar quieto aqui. 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. 0,04. Que multiplica aquele cara de lá, né? Vezes 7,2 vezes 10 a elevado a 9. Então aqui eu passo dividindo, vai ficar. Aqui é 4, né? 4 vezes 10 a menos 2. Vamos exercitar a potência de 10 aí, ó. Né? 0,04 é 4 vezes 10 a menos 2. Vezes 70, 7,2, ô letra. 7,2 vezes 10. Eu coloquei 9. Foi mal, gente. Tem 9 aqui não. 9 tá constante lá, né? É 6. Total, vai dar 6. E aqui ficou dividido por 9 vezes 10 a 9, né? Que vai dar, vou colocar, vou puxar para cá o resultado, porque senão minha carinha feia aparece aqui no canto, né? Então, quanto que deu aí, galera? Tá empenhadíssimo aí, fazendo tudo bonitinho. O 7,2 ele tá para dividir por 9 redondo, né? Então, 4 vezes, dá para simplificar aí, né? Vai dar um 0,8 ali. Então, vai ficar quanto? O resultado final, É 3,2 vezes. 3,2. Isso aí, muito bem. Aí eu ainda não fiz a potência de 10. Aí a potência de 10. Aqui em cima tem um menos 2. Tem um mais 6, que, né? Beleza. Só que veio um lá de baixo com menos 9. Né? Então você vai ter que resumir isso aqui tudo. Coulomb. Então a nossa carga ficará 3,2. É bom que aqui nem precisa mexer mais. Vezes 10. A menos. Vai dar 4 positivo ali. Vai dar um menos 5, né? Vai sobrar um menos 5 aí. Menos 5 Coulomb. Tranquilos? Concordam? Ou não concordam?
Então, fechou. Essa é a carga que gerou esse campo elétrico aí. Coulomb, tá? Campo, ele é 7,2 vezes 10 a sexta Newton dividido por Coulomb. É a mesma coisa que falar assim, ó, eu vou exercer 7,2 vezes 10 a 6 newtons para cada um coulomb que você colocar aqui. Tem quantos coulombs? 3,2 vezes 10 a quinta. Aí você até descobre qual é a força, tá? É bom entender isso aqui como sendo campo. Eu acho que fazer essa leitura de campo te dá uma noção melhor do que é campo. Ó, é força que eu vou fazer, hein? Então, campo, na verdade, isso aqui que é a melhor fórmula pra você ter na cabeça. Campo é igual o quê? Força sobre carga, tá? O melhor conceito que você pode ter aí sobre campo. Campo é igual a força sobre carga, tá? Só que às vezes você só fala que é capaz de exercer a força e às vezes nem tem nenhuma cargazinha lá perto para sofrer a força, né? Ele nem para colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma carga positiva, tá? Para quê? Para sofrer uma força assim, some daqui, né? Uma força de repulsão. Ou uma carga negativa, né? Uma carga negativa, né? Para o quesão fazer, opa, vem cá, vamos conversar aqui. Força elétrica de atração, né? Considerando que essa daqui é positiva. Vai repelir a outra positiva e vai atrair a negativa. Então, só vai ter força se alguém colocar um quezinho lá. Caso contrário, eu só estou mandando um recado, tá? Aproxima não, senão eu faço força. Beleza? O campo é como se fosse meio que um recado. Tá certo? Então fechou. B de bola, calcule. Agora que eu sei a carga, né? Calcule o campo em um ponto específico. Mesma forma, tá? Então o meu campo vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes. Veio mais conta no material de vocês, né? Sobre esse assunto. Então, essa é a constante vezes a carga que eu acabei de calcular, né? 3,2 vezes 10 a menos 5. Alguém já fez a continha aí, já sabe quanto que vai dar. E aqui o 0,3 que ele pediu, só que o 0,3, deixa eu melhorar isso aqui. O 0,3, vamos colocar 3 vezes 10 elevado a menos 1. Aí tudo isso aqui ao quadrado. É bom que já vai simplificar com 9 ali, ó. 3 ao quadrado vai dar 9, já corta ali. 10 elevado a menos 1 ao quadrado é 10 a menos 2. Vai sair um menos 2 aqui que vai subir aqui para a parte aqui, ó, como mais 2. Então vai me dar um campo de 3,2 no final das contas, com uma potência de 10, né, que é menos 3, que vai dar 6. Mesma ordem de grandeza, um pouquinho menor, porque está abaixo, né? Tinha que estar, né? Porque aumentou a distância. O outro campo tinha que ser abaixo de 7,2, viu? Vai que você fez uma continha errada aí, faz essa comparaçãozinha aqui, ó. Como você... Não, pensei que eu não estava gravando, que susto. Como você está indo calcular para uma distância maior, olha se você acertou mesmo, ó. Aumentei um pouquinho aqui, né? 50% aumentei aqui na minha força, então eu tinha que reduzir o meu campo, tá? Né? Tinha que reduzir meu campo e reduzi. De 7,2 passei para 3,2. Ô, gente, se ele tivesse passado para 0,4, eu não ia nem fazer conta, hein? Sabe por quê? Que eu não ia nem fazer conta? Porque ele teria dobrado certinho. Aí, como ele dobrou certinho, eu ia pegar esse valor que já está calculado aqui, ó. Como dobrou a distância, eu ia dividir por 4, tá? Porque o campo é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se você eleva a distância, se você dobra a distância, não foi o caso, né? Se você dobra a distância, automaticamente o campo divide por 4. Beleza? Tem um gráfico interessante aí, que eu vou até reproduzir ele mais ou menos aqui. Mas aí, antes disso, alguma dúvida, gente?
Tem muita questão dessa aqui para vocês resolverem, tá? Muita mesmo. O material de vocês tá grande, tá gigante esse capítulo aí, porque na verdade são dois em um. Então tem muita conta sobre campo, sobre força, tá? Para serem Ô, Carlos, mas eu não calculadas. estou entendendo, Fala. porque se aumentou a distância, era para o campo diminuir, né? Não, é não? E ele diminuiu. Ele era 7,2 vezes 10 a 6, passou para 3,2 vezes 10 a 6. É a mesma potência e um valor menor, porque eu aumentei a distância. Aumentei a Ah, tá, distância. beleza. Aumentei a distância aqui e reduzi o campo aqui, ó. O campo que eu calculei foi esse aqui, ó. Ah, porque eu estava olhando, era a carga, Carlos. Ah, tá. Confundi. Aí a carga, eu calculei a carga que gerou o campo. No que eu calculei a carga que gerou o campo, agora eu consigo calcular o campo em qualquer lugar. Antes eu não sabia que carga que tinha gerado esse campo aí. Só sabia que ele existia. Beleza? Tranquilos? Tranquilos, né? Tranquilo. Obrigado. Antes de eu passar para o próximo exercício, tem um gráfico aí, tá? No livro de vocês aí, que eu não vou perder tempo correndo atrás dele agora não. Mas é um gráfico que faz o seguinte. Deixa eu adiantar a nossa vida aqui. Vamos lá. Essa carga verdinha positiva aqui, ó, ela é maior. Nós já resolvemos esse exercício. Aí, na ocasião que nós Qual que era a resolvemos, resposta, Carlos? então nós chegamos à conclusão que tinha que ser, não podia ser o campo, não podia, o equilíbrio não poderia ser estabelecido entre as cargas, não poderia ser estabelecido, teria que ser estabelecido do lado de fora. Do lado de fora só tinha a opção P e S. P não podia porque o Q verdinho aqui positivo, ele é maior do que a outra carga. Em termos de módulo, né, tem mais carga na um do que na 2. Então eu tenho que ficar mais distante da um para compensar, porque ela é mais forte. Aí só poderia ser a letra S. Aí eu mostrei esse exercício aqui, que visualmente o campo em volta daquelas duas cargas se formaria dessa forma aqui, ó. As linhas, gente, faz curva, ó, tá vendo? Então as linhas, sairia mais linhas da carga verdinha lá, porque ela era maior, e aqui a carga A é maior, porque sai mais linhas aqui, e nem todas, olha só, chegam lá, algumas passam direto, ó. Então significa que a carga de lá não é, digamos assim, grande o suficiente, né, para conseguir absorver todas as linhas que estão saindo de lá, forçando a barra, só para ficar mais fácil de entender. Então, todas as linhas que saem aqui não correspondem a todas que chegam aqui. Então, essa imagem já mostra que a carga A tem maior campo, porque tem mais linhas, maior densidade de linhas. O que seria densidade de linhas? Olha só, você percebe que tem mais linhas, então elas estão mais próximas. Aqui tem menos linhas e outro indicativo, as linhas estão mais distantes. Se as linhas estão mais distantes, isso é outro indicativo de que a carga é menor. Beleza? Mas vamos à resolução aí, tá? Dúvidas é só falar, por favor. Gente. A figura representa as linhas de força do campo elétrico, né, gerado pelas duas cargas, A e B. Determine o sinal de cada carga. Olha que beleza. Como é que eu faço para descobrir qual que é o sinal de cada carga, hein, gente? Vamos participar aí, vamos falar. Depois ele quer saber qual a carga é, apresenta maior valor e módulo, né? E é para justificar a resposta. E a C represente na própria figura o vetor campo elétrico nos pontos 1 e 2. É excelente essa questão, bem, vai abranger coisas importantes. E aí, galera, o que vocês me dizem sobre o sinal? Quem que é positivo, quem que é negativo? O que vocês É me só dizem? olhar qual que tá com a seta para fora e qual que tá para dentro. Exatamente. Só olhar as linhas, tá? Só olhar as linhas. Quem tiver as linhas saindo como a carga A é positiva. Então, carga A é positiva, tá? Porque as linhas de força saem, né? As linhas, o argumento seria esse. As linhas de força, tá? Linhas de força
Vou colocar o termo aqui entre aspas, né? Saem. Beleza? E a nossa B, nossa carga B, o que eu posso falar da nossa carga B? As linhas chegam, né? É o contrário. Então ela é negativa. Então vou colocar que as linhas convergem. Acho que é o termo melhor, converge. Né? As linhas de força convergem e lá em cima as linhas de força divergem. Saem, né? Acho que saem é melhor. Diverge. Beleza? Então por isso que eu sei que essa carga aqui é positiva, só porque as linhas estão saindo, e essa aqui eu sei que a carga é negativa, só porque as linhas estão chegando. Só isso. Qual valor, qual carga apresenta maior valor? Falei, né? Valor, então vou colocar em módulo, é maior que o módulo da carga B. Por quê? Número de linhas. O número de linhas, tá certo? Linhas de força, tá? Linhas de força. Linhas de força é maior. O que que tá escrito na A, Carlos? Maior, maior em A. Vamos lá. O que está escrito na letra A? Vamos traduzir aqui. Aqui eu coloquei o seguinte: na letra A, né? Ele quer saber qual é o sinal das cargas. Eu coloquei que a carga positiva, a carga A, é positiva porque as linhas estão saindo, ó. Por isso que ela é positiva. Em contrapartida, a B é negativa porque as cargas chegam. As linhas chegam, perdão. As linhas estão chegando, ó, concentrando, convergindo. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Eu coloquei linhas de força saem. Deve ser isso aqui que tá ruim de ler, né? Saem, ou seja, diverge. Beleza? E na B converge, concentra, chega. Né? Chega lá, né? Chega na carga. Beleza? E a B de bola fala qual carga é maior. Eu coloquei que a carga maior é a A, porque número de linhas de força, né? O número de linhas de força é maior. Esse número é maior, né? É maior em A. Beleza? E C, ele pede para representar na própria figura o vetor campo elétrico. Ou seja, o que você está vendo representado aqui são linhas. Vetor não faz curva, não, gente. Tá? E essas linhas aí, elas fazem curva. Tá? Vetor não faz curva, não. Tá? Então, o vetor, ele só essas linhas servem para mostrar para que lado que o vetor está indo. Então, o vetor campo, ele faz isso aqui, ó, ele acompanha, ele é tangente, né? Isso aqui que é campo, ó. Ele acompanha a direção da linha. Tanto que aqui, ó, o campo vai se acompanhando a direção da linha, tá? Então, se você fizer isso aqui, ó, né, para mim, ó, colocar várias linhas assim, ó, né? Linhas. Essas linhas mostram o quê? Elas mostram algumas coisas como do tipo. Significa que provavelmente tem uma carga positiva aqui, ó, porque está saindo. Ou não, ou tem uma negativa do outro lado, porque está chegando lá. Aí se perguntar, mas qual que é o campo? Ah, é a própria. Não, não é a própria linha, não. A linha só orienta. Então o campo é uma reta, sempre acompanhando a direção da linha. Só se a linha estiver mais ou menos reta aqui, ó, que vai coincidir. Isso é campo, tá? As linhas só servem para orientar, tá certo? Então isso aqui que é campo, beleza? Então vou sair acompanhando aqui as linhas, tá? Se as linhas estivessem voltando, né, fazendo o contrário, eu ia desenhar pro lado de cá. Tranquilos? Tô de olho no tempo aí, concordam? Então, o que ele está pedindo para linhas é totalmente diferente, tá? Linhas é totalmente diferente de campo, mas nos Opa, auxilia demais. Fala, amigão. essas linhas de força, até na parte esquerda da carga área,
linha de força também? Tudo isso Ou é aqui de é campo? linha de força. Tudo isso aqui é linha de força. Ó. O campo, por isso que ele pediu pra gente representar o campo. Então, se ele pedisse pra gente representar o campo aqui, ó, linha seria uma retazinha aqui, ó, acompanhando a direção, acompanhando a direção da nossa linha. Quando a linha é toda retinha, bonitinha, né? Aí coincide, né? Imagina aí o campo coincide, né? Ali bem em cima, ali bem coincide. Agora as linhas podem curvar, né? E o campo nunca, né? Só acompanha. Tranquilos? E não tem perigo de campo, não tem que fazer vetor para um lado, vetor para o outro, e achar o resultante? Tem, vai acontecer isso quando elas estiverem alinhadas, alguma coisa assim. Tá certo? Como nós fizemos lá nessa daqui, ó. Essa questão ela não foi simples, não, né? A gente desenhou os vetores aqui até a gente descobrir onde que era provável, né, o equilíbrio aqui, ó. Então, vai ter que fazer em algumas situações, sim. Eu vou resolver bastante exercício desse conteúdo. E eu vou selecionar bastante sobre isso aí também. Beleza? Beleza. Eu vou até explorar um pouco a soma vetorial, vou usar um simulador, vou explicar isso melhor. Beleza? Bem, próxima aula, tá? Resolvi isso aí. Próxima aula eu vou falar sobre um assunto que deve consumir quase que a aula toda, que é partículas movimentando dentro de campo magnético, tá? Eu até fiz alguns rascunhos aqui, ó. Se eu tivesse uma carga negativa indo contra o campo, e se eu tivesse uma carga positiva indo contra o campo, né? E se ela fosse inclinada, e se ela tivesse, se o campo fosse perpendicular, eu vou colocar depois um campo aqui, ó, tá? Um campo tentando atravessar perpendicularmente aqui, ó, as, as, as linhas. Aí eu vou usar isso para resolver questões desse tipo aqui que são muito comuns, tá? Questões querendo saber o que, que acontece com uma carga quando ela está viajando, né, movimentando dentro de um campo elétrico aí. Beleza? Mas vai ficar para o próxima aula. Antes disso, vocês tenham um excelente final de semana. Vocês vão fazer simulado esse final de semana? Então tenham um excelente simulado, galera. Um abração aí pra todo mundo.